Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre alguns cuidados prestados em recém-nascido de baixo peso e prematuros. Bom, é considerado recém-nascido de baixo peso aquele RN com peso inferior a 2,5 kg, né? Então, neste critério pode estar incluso os RNs prematuros ou até mesmo os RN a termo, né? Então, com idade gestacional ok, porém que tenham tido algum problema, né? Um retardo no crescimento intrauterino, né? Então, esses RNs com essas características, eles podem apresentar problemas comuns, né? Então, tendo esse conhecimento, a equipe que estiver aí na assistência desses pacientes, né, desses recém-nascidos, já se prepara para possíveis problemáticas, né? Não existe de fato uma causa, né, para que ocorra aí essa questão do retardo de crescimento, prematuridade, enfim. O que se observa é que a questão socioeconômica está envolvida, né, envolvida em todas essas diferenciações variáveis de recém-nascido, tanto de baixo peso, quanto de prematuro, quanto os recém-nascidos a termo, né, com retardo de crescimento uterino, né, a gente observa que a questão socioeconômica está envolvida. Partindo do princípio da dificuldade do acesso aos pré-natais, a tratamentos de algumas patologias que a gestante pode estar desenvolvendo, né, por conta da falta do pré-natal, acaba não prestando a este tratamento, enfim, né, são situações que podem estar acontecendo, né. Algumas morbidades, então algumas intercorrências, né, algumas patologias observada nessas características de recém-nascido, né? Então, as morbidades do recém-nascido prematuro, né? Primeiro, por conta da sua imaturidade, né? A imaturidade dos seus órgãos, a imaturidade do seu organismo, né? Então, essa imaturidade pode apresentar problemas como a dificuldade da regulação térmica, sendo assim, tendo essa oscilação entre hipotermia e hipertermia muito acentuada, pode apresentar apneia, problemas hematológicos, problemas neurológicos, respiratórios, cardiovasculares, metabólicos, uma grande dificuldade de sucção e deglutição, principalmente em prematuros menores de 34 semanas, e assim também devido a essa imaturidade do organismo, uma imaturidade ainda maior do seu sistema imunológico, o risco de infecção ele também é acrescido, né? Os recém-nascidos com retardo de crescimento intrauterino pode apresentar também diversos problemas, né? A gente entende que esse retardo de crescimento, ele pode ocorrer por diversas causas, tá? Mas independente de causa, a gente já entende, já considera que esse recém-nascido pode apresentar problemas, tá? Então, aqueles problemas que ocorrem, que pode acontecer devido à causa do crescimento intrauterino, seria infecções intrauterinas, anormalidades cromossômicas e malformações, tá? E problemas que se independe de causa, né, que pode acontecer independente do que foi o motivo real que ocasionou esse retardo, seria sofrimento fetal, síndrome da aspiração de mecônio, síndrome hipóxico isquêmica, né? Então,
baixo nível de oxigênio, hipotermia, distúrbios metabólicos, hipoglicemia, hipomagnesemia, né, baixo nível de magnésio, e policitemia, que é uma grande quantidade de hemácia, tá? Então, só para entender melhor esse assunto. Então, a gente já entendemos que existe diversas causas que podem ocasionar o retardo, né, do crescimento do RN intrauterino. Então, problemas que está relacionado à causa é o que nós falamos agora: infecção intrauterina, problemas cromossômicos e malformação. E esses outros problemas que estamos falando agora são problemas que, independente qual for a causa, o RN pode apresentar, ok? Quais são os cuidados com o recém-nascido de baixo peso? Conhecer com antecedência a causa que levou a ter esse baixo peso, né? E acompanhando aí a evolução do trabalho de parto, como que está se comportando aí a mãe, o parto, né, frente a toda essa situação. Sempre estar atento que esse recém-nascido ele pode apresentar asfixia, né? Então ele pode nascer já basicamente em parada, né? E aí necessitar aí de reanimação e tudo mais, que é um assunto que falaremos aí na sequência, né? E então, tendo esse conhecimento, conhecendo aí a mãe, observando aí a evolução desse parto, a equipe já vai se preparar para o recebimento de um paciente aí, de um recém-nascido, que exigirá dessa equipe uma atenção ainda mais específica, né? No caso aí, todo o trabalho, toda a dinâmica aí para uma reanimação para esse paciente, né? Assistência ao recém-nascido na sala de parto, né? Os cuidados do recém-nascidos, nós não vamos dispensar aqueles cuidados que nós já falamos na aula passada, né? Porém, vamos nos atentar de primeira mão, vamos dizer assim, né, com prioridade, à asfixia perinatal, né? Que é o paciente aí com hipoxemia e tudo mais, que é algo que pode acontecer com esses pacientes que falamos agora aí, né? De baixo peso, prematuros, enfim, né? Cuidados ministrados na unidade de neonatologia, né? Então, os cuidados visam ministrar prevenindo os problemas relacionados com a prematuridade, com a desnutrição intrauterina, né? Então, isso quer dizer o quê? Que nós vamos se dedicar em cuidar com aqueles problemas que forem observados devido ser um recém-nascido prematuro, um recém-nascido de baixo peso, ok? Então, a regulação térmica, que nós falamos muito na aula passada, né, da temperatura, o tão importante é manter a temperatura ideal para esse paciente, né, recém-nascido, né, que pode com muita facilidade apresentar hipotermia. Então, utilizar todos os equipamentos e técnicas para manter a temperatura desse recém-nascido, né? Então, utilizando aí o uso da incubadora, né? Ou calor radiante, que é aquela luz diretamente para o recém-nascido, é uma das formas de manter a temperatura do RN, que deve ser mantida em torno de 36,5 graus, né? A apneia, que é algo que também se espera que esse paciente pode apresentar, né? É comum o paciente recém-nascido
logo após o parto, ele tem uma frequência respiratória bem característica de recém-nascido, né? Então, ela é alta, ela é um pouco desregulada, com períodos de apneias, enfim, nós vamos até falar sobre isso aí na sequência, né? Porém, quando essa apneia, ela dura mais do que 20 segundos, né, acompanhada aí de cianose e bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, aí se considera como uma parada respiratória, então se inicia-se todas as manobras, ok? Muito bem. Alimentação, né? Então, se tratando de alimentação, a gente também tem situações bem específicas, né? Se tratando aí do perfil deste paciente, né? Mas a gente entende que ela deve ser o mais breve possível, né? Claro, desde que essa criança esteja em condições de se alimentar por via oral, né? Mas o que seria uma criança com condições ideais, né? Seria aquela criança que esteja com os parâmetros cardiorrespiratório normal, que não tem nenhuma distensão abdominal, né? Então, que não tem aquele abdômen grandioso, globoso, né? Rígido, né? Quando um paciente apresenta esse tipo de abdômen, a gente entende que existe algo dentro desse abdômen, restos, resíduos de alguma coisa, então tem que investigar, né? Para crianças com peso inferior a 1,8 kg, ela deve ser iniciada logo após o nascimento, por via endovenosa e com glicose a 10%, né? Por conta aí dos riscos das disfunções eletrólicas desse paciente, ok? Bom, como que vai ofertar essa alimentação? Então, tem diversas formas de ofertar alimentação para esse paciente, né? Então, vamos falar um pouquinho de quantidade, de volume, né? Então, se inicia com 1 a 2 ml por quilo e vai aumentando gradativamente em cada mamada, né? Até que essa criança atinja aí os níveis calóricos ideais, ok? Pode acontecer que é importante a enfermagem observar, né, com muita atenção, o risco da criança aspirar, né? Nós temos uma válvula entre o esôfago e o estômago que chama-se cárdia, né? Então, essa válvula, ela é responsável para que os resíduos, né, estomacais não retorne, né, não volte para o esôfago, né? Quando isso acontece, nós estamos, no caso aí, apresentando o refluxo, né? E é muito comum acontecer nessas crianças por conta dessa imaturidade da cárdia, né? Então, deve ser observado isso, né? E por isso que esse volume ele deve ser aumentado gradativamente conforme aí a maturidade dessa cárdia, enfim, ok? O número de mamadas. Então, para crianças recém-nascidos com menos de 1,250 kg, é basicamente 12 vezes ao dia. E depois do terceiro dia, isso conforme a aceitação e o desenvolvimento dessa criança, vai entrar no ritmo normal e esperado, que é de 3 em 3 horas, tá? Para uma criança um pouco mais de 1,250 kg, se faz 8 vezes ao dia e aí também entra depois nessa rotina esperada, ok? Leite materno. O ideal é que a criança se alimente com o próprio leite da mãe, né?
Porém, na impossibilidade, pode ser substituído por leite de outra mãe, que tenha sido pasteurizado, né, que tenha sido ali analisado, enfim, que esteja livre de qualquer infecção, né? E também é importante fazer uma complementação, né? Por quê? Porque os recém-nascidos, ele pode apresentar uma disfunção na concentração de cálcio e fósforo, né? E essa concentração muitas das vezes não é ideal. O leite materno não tem essa concentração ideal. Por isso que se faz uma complementação, principalmente para prematuros baixíssimo peso, aqueles com menos de 1,2 kg, né? E aí se faz uma complementação com um manipulado, né? Vamos dizer assim, que contém fósforo e cálcio aí nessa concentração aí nesse manipulado, tá? Que vai ser manuseado, vai ser diluído conforme prescrição, ok? As técnicas para ofertar essa alimentação para a criança, né? Então, essas técnicas podem variar, porque vai ter que ser observado a capacidade de deglutição e de sucção dessa criança, né? E após essa observação, se faz a escolha ideal de alimentação, tá? Bom, o primeiro ideal seria o próprio seio materno, né? Que é indicado para todos os recém-nascidos com peso superior a 1,8 kg, né? Com idade gestacional de 35 semanas ou mais, né? Que esteja com essa capacidade de sucção e deglutição eficiente, ok? Outro método de ofertar a alimentação é o método de gavagem, tá? Então, esse método é ofertado para todos os prematuros com peso inferior a 1,8 kg, né? Idade gestacional menor que 35 semanas, tá certo? Que estejam aí com essa capacidade de deglutição e sucção insuficiente, ok? Então, esse método vai exigir o quê? A passagem da sonda, né, nasogástrica, nesse recém-nascido, tá? Então, após a passagem, vai ser observado se há líquido no estômago dessa criança. Então, vai observar a quantidade desses resíduos dentro do estômago e também a característica, né? Se está limpo ou se ele está, né, com alguma coloração específica, né? Que, de repente, qual for essa característica, vai ser eliminado. Então, vai ser aspirado por uma seringa e vai ser eliminado. O importante, o ideal que entende-se que esse estômago ele não sofra uma sobrecarga de volume dentro dele, né? Então, por exemplo, já existe lá uma determinada quantidade de resíduo estomacal. E aí você oferta a dieta sem nem mesmo atentar o quanto de resíduo estomacal tem dentro desse estômago. Pode ocorrer o quê? Uma sobrecarga, né? Uma quantidade muito grande para o tamanho desse recém-nascido, tá? Essa gavagem, ela pode ser intermitente ou contínua, né? Então, eu já falei, né? Acabei de falar que se passa uma sonda, né? Então, a intermitente como que seria, né? A intermitente se faz, você vai estar
pegando uma seringa de 20 ml, né, uma seringa limpa, esterilizada, que não foi utilizada, né? Você vai estar retirando o êmbolo dessa seringa, tá certo? E você vai conectar a sonda no bico dessa seringa, ok? E como você tirou o êmbolo dessa seringa, então nós teremos a outra extremidade da seringa livre, que é onde você vai estar colocando a quantidade lá prescrita do alimento, do leite materno ou do complemento, né? E aí você pode colocar e adaptar de alguma forma em um equipo de soro, né? E colocar aí durante 30 a 60 minutos, né? Simplesmente acima da criança, né? E aí a gravidade que vai estar fazendo com que esse alimento seja absorvido e que entre dentro do estômago da criança, tá? Isso se faz em recém-nascidos, né, prematuros, com peso menor que 1,250 kg, né? Que tenha toda essa problemática, essa dificuldade de sucção, né? De deglutição, ok? Podemos fazer de forma contínua, né? Então falamos agora intermitente, que é através da gravidade ou com o uso do equipo de soro, né? A contínua, ela é muito semelhante, porém vai ser um alimento que vai ser calculado para um período de 24 horas, né? E aí é injetado constantemente através do controle da bomba de infusão, ok? Então, voltando aí. Então, nós temos o método de gavagem, que é o método onde utiliza-se, né, uma frequência muito diferenciada, tá certo? E que pode ser de forma intermitente, né, com quantidades e períodos específicos do dia, né? No caso aí da intermitente, que pode ser através da gravidade, onde se estabelece ali 40, 60 ml do alimento, que vai colocando nessa seringa que eu acabei de explicar e deixando numa altura maior que o da criança, esse alimento vai estar fluindo aí através da sonda e chegando até o estômago da criança para ser absorvido, né? Pode ser utilizado através de uma adaptação com equipo de soro, onde se calcula e se mantém um período aí de 30 a 60 minutos de alimentação, né? E aí pode estar diminuindo esse tempo aí conforme a evolução deste prematuro, tá? A gente considera que 30 a 60 minutos de alimento sendo absorvido para a criança um tempo grande, né? E também o contínuo, né? Que é quando se faz de forma contínua, né? Então se calcula uma quantidade de alimento durante 24 horas. Também vai ser utilizada a questão da sonda e tudo mais, a adaptação da seringa, né? Porém, está sob controle da bomba de infusão. Aí aqui nós temos uma frequência, uma quantidade de ml hora que vai ser administrado nessa criança, né, que vai ser infundido nessa criança. Então se inicia-se com uma quantidade bem pequena, de 0,5 a 1 ml por hora, né, para recém-nascidos com peso menor a 1 quilo, né, que é um perfil de recém-nascido que não tolera
o tipo de gavagem intermitente, tá? A sonda gástrica oral, né? Pode ser tanto oral como naso, tá? Geralmente se opta para oral por conta do canalzinho das narinas ser bem pequenininho e aí acaba também dificultando a respiração da criança, né? Então, muitas das vezes se opta passar a sonda oral, né? Então, essa sonda deve ser trocada a cada 24 horas, né? No caso, quando estiver utilizando de forma contínua a seringa da bomba de fusão, que é aquela que vai ficar durante 24 horas funcionando, se troca essa seringa a cada 6 horas, né? E os resíduos gástricos, ele deve ser aspirado também em determinados períodos do dia, que é mais ou menos a cada 4 horas. Aí se observa a quantidade de resíduo que foi aspirado, né? De certa forma, você já vai ter o entendimento de quantos de alimento que foi ofertado durante essas 4 horas. Se o que você está aspirando for maior do que o que foi ofertado, então a gente entende que há um problema aí de absorção, né, de digestão dessa criança, né? Aí tem que ser investigado, ok? Fluidoterapia, que é a reposição dos eletrólitos através da oferta de fluidos, né? E esses fluidos aí é o que contém glicose e outros eletrólitos também, tá? Que é uma necessidade para recém-nascidos menor que 1,8 kg, né? Então, se faz essa terapia, né, para esse perfil de paciente. Eu peço que vocês tenham esse conhecimento, mas que não se desesperem, porque todas essas indicações e tudo mais é feita com um pediatra, tá? Então, hoje é obrigatório ter um pediatra dentro da sala de parto, onde vai acompanhar esse recém-nascido, né, ali. É um paciente que vai estar sobre cuidados de enfermagem 100%, não vai ser um recém-nascido que vai fazer uso do alojamento conjunto, porque vai estar internado lá na UTI neonatal, que é um setor onde vai exigir também a presença de um neonatologista por 24 horas, tá? Mas é importante a gente ter esse conhecimento, obviamente, tá? Precauções. Sempre que algum recém-nascido recusar a alimentação em 2 períodos, né, 2 horários consecutivos, deve ser examinado, né? Possivelmente, uma das causas da recusa é a presença de resíduo gástrico, né? Então, vamos dizer assim, que o estômago se encontra cheio, por isso a recusa. E aí tem que ser investigado detalhadamente para ver a causa, né? Se é apenas esse resíduo volumoso que está impossibilitando a alimentação, o porquê desse resíduo estar acumulado, né, nesse recém-nascido. Suspender a alimentação se o prematuro vomitar, se ele ficar cianótico, se apresentar abdômen distendido, que é, né, essa questão aí da quantidade elevada de resíduos, e se apresenta fezes líquidas frequentemente, né? Então, quer dizer que não está sendo absorvido aquela alimentação, tá? Qualquer alteração relacionada à alimentação, recusa, sistema digestório extremamente imaturo, né? Pode ser indicativo de outras patologias, de outras doenças correlacionadas aí à baixa idade gestacional. Então, isso é uma forma de se precaver e de se atentar a possíveis problemas que possa surgir futuramente.
Vamos falar um pouquinho sobre reanimação neonatal, né? Nós falamos agora aí que é uma das situações esperadas mediante aí a observação e o conhecimento do parto, de situações pré-partas, né, do histórico pré-parto da gestante, né? A gente sabe que podemos receber aí um RN em parada cardíaca, tá? A reanimação, o conhecimento da parada cardíaca também é extremamente importante. Como eu falei, o recém-nascido ele tem como característica apresentar uma frequência respiratória um pouco desorganizada, né? E isso não quer dizer que esteja algo errado, né? É uma característica que acontece e que vai se adequando aí durante essa adaptação do recém-nascido fora do útero, tá? Então, veja só. Então, a fase inicial é marcada por respiração rápida e profunda, associada ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Estamos falando do quê? De como é o desenvolvimento de uma parada cardíaca em RN, ok? Muito bem. Então, se o insulto persistir, os movimentos respiratórios cessam e a frequência cardíaca começa a cair, mantendo-se ainda a pressão arterial. Isso é o período de apneia primária, ok? Então, se faz a estimulação tátil, né, que é utilizar ali movimentos, né, na região external, tapinhas, né? Isso é a estimulação tátil para que a tentativa de que a criança retorne, né? Então, estimulação tátil e o oxigênio inalatório pode reverter esse quadro na maioria das vezes, tá? Porém, quando progride o processo de asfixia, aparecem movimentos respiratórios profundos, arrítmicos, que nós chamamos, né, que é quando o paciente está gaspeando, né, que é quando ele respira profundamente e numa frequência muito desorganizada. E a frequência cardíaca continua a cair juntamente com a pressão arterial. A respiração torna-se cada vez mais irregular e fraca até desaparecer, que é o último gaspeamento, né? Isso é o início da apneia secundária. Nesta fase, a estimulação tátil e o oxigênio inalatório não vai resolver nada, tá certo? Aí já é uma situação mais progressiva, onde vai ser necessário a ventilação por pressão positiva e oxigênio 100%, né? Que é o que? Através do ventilador mecânico e o ambu, tá? Deve-se entender que esse tipo de situação, a apneia primária e a apneia secundária, pode acontecer ainda dentro do útero. Então, quando o recém-nascido chega aos braços do pediatra já em parada cardíaca, é difícil distinguir se é primária, né, se é a apneia primária ou a apneia secundária. Então, nesses casos onde a parada ocorreu dentro do útero, é bom sempre considerar como apneia secundária, e aí se faz todo o proceder de tratamento como se fosse a apneia secundária, que é o quê? O uso da pressão positiva, né, que é a VPP, né, ventilação de pressão positiva, e oxigênio a 100%, ok? Bom, antecipação da necessidade da reanimação. Foi como eu estava dizendo. Ter um conhecimento do período pré-parto, né? Então, da gestação,
conhecimento de como está evoluindo esse parto, conhecimento da idade gestacional. Isso a equipe já vai se preparar para a possibilidade de uma reanimação, né? A possibilidade do nascimento de um recém-nascido em parada cardíaca. Então, veja só, esse conhecimento, então conhecimentos pré-natais, tendo o conhecimento de que é uma mãe diabética, que passou por algumas complicações como toxemia, hipertensão, isoimunização, que é a incompatibilidade de RH, hemorragias, infecções maternas, polidrâmio ou oligrâmio, que é a quantidade de líquido amniótico, gestações múltiplas, pós-maturidade, retardo de crescimento intrauterino, são situações que já se espera aí um nascimento de um RN em parada. Durante o trabalho de parto, apresentações de anomalias, trabalho de parto com idade gestacional precoce, né? Com pouca idade gestacional, quando o líquido amniótico apresenta mecônio, né? Ou quando já existe uma perda de líquido amniótico há mais de 24 horas. Bom, outras situações também durante o trabalho de parto. O próprio trabalho de parto prolongado, né, maior que 24 horas aí de trabalho, anestesia geral, drogas sedativas que foram administradas à mãe antes de 4 horas do parto, prolapso do cordão umbilical, deslocamento prematuro de placenta e placenta prévia, ok? Então essas são as situações que se espera que pode aí evoluir para o nascimento de um RN em parada, ok? Sabendo disso, tendo esse conhecimento, então deve-se o quê? Se preparar, né, para essa situação. Então, a equipe, preparação de equipe, né, então um profissional capacitado em reanimação de RN, né, onde ele já vai fazer todas as intervenções de forma correta e efetiva, né, e tendo aí essa equipe totalmente voltada para o atendimento para o neonato, né, não dividindo aí a atenção para outras situações, como a mãe, alguma intercorrência que pode acontecer com a mãe. Aí, nesse caso, temos que ter duas equipes, ok? A preparação do equipamento, então todo o equipamento para a reanimação deve estar separado, testado, né? De fácil acesso antes que o nascimento ocorra, né? Então, a mesa de reanimação com a fonte de calor radiante, né, que é a luz, fonte de oxigênio, de fluxômetro, aspirador, material para aspiração, sondas de aspiração, sondas nasogástricas, né, como visto aí diversos tamanhos, lógico, os tamanhos que atende um recém-nascido. Material para VPP, né, ventilação de pressão positiva, o AMBU com capacidade de 750 ml, com dispositivo de segurança, né, reservatório de oxigênio. Eu vou deixar para vocês um vídeo que é um treinamento do curso de medicina. É um vídeo bem caseiro, mas que mostra muito perfeitamente esses materiais e vai atender aí todo esse guia de material e também de técnica, tá? Vou deixar aí para vocês, tá? Então, os demais materiais, laringo, material de intubação, máscara, a cânula endotraqueal, que é que se faz aí a intubação, com o seu fio guia,
material para fixação da cânula, pilhas e lâmpadas sempre ali de reserva, as medicações como adrenalina, bicarbonato, os expansores de volume, que são medicações para aumentar o volume sanguíneo, né? Principalmente quando detectado a hipovolemia, se utiliza esse tipo de medicações, né? Que é o soro fisiológico, albumina, ringer de lactato, tá? Naloxone, que é uma medicação antagonista, né? Uma medicação conhecida por cessar, né? Por reverter algum quadro de intoxicação, né? A naloxona tem esse objetivo aí. Outros materiais são materiais para cateterismo umbilical, se tratando que é um ser RN que tem ali o cordão umbilical ainda, o cordão umbilical fixado a ele, e lembrando que o cordão umbilical tem toda aquela rede venosa, né, 2 artérias e uma veia, então pode estar utilizando esses vasos para fazer as medicações aí, tá? Material para drenagem torácica, estetoscópio e seringas, tá? Então, na verdade, é o quê? É um carrinho de parada completo, com todos os materiais de reanimação, intubação, enfim, ali todos revisados e testados, tá? Como diz aí a imagem, ok? A avaliação. Então, as condições do RN são avaliadas em sequência através dos 3 sinais: respiração, frequência cardíaca e cor, que é a coloração, tá? O Apgar, o teste de Apgar, ele não é utilizado para saber se o paciente está em parada, né? Se o RN está em parada, tá? Ele é utilizado após a reanimação, quando existe aí o sucesso da reanimação, né, após as manobras, para avaliar aí a qualidade e o retorno desse RN, tá? ABC da reanimação, né? Então se inicia através das vias aéreas, que devem estar permeáveis, né, devem estar liberadas, respiração e circulação e massagem cardíaca, tá? Então, esse é a sequência da reanimação neonato, tá? Então, aí qual que seria os passos iniciais após receber um RN em parada? Primeira coisa, lembrando aí da questão da temperatura. Então, imediatamente vai ser colocado esse RN no local onde vai ser feita essas manobras, e esse local já está com calor radiante, né? Porque não adianta nada você se atentar em reanimar a criança, porém ela já tem uma problemática que é a parada, e você vai estar desenvolvendo uma segunda problemática que é a perda de temperatura, né? Então a situação ainda vai ficar ainda mais complicada, tá? Estabelecer a permeabilidade das vias aéreas, posicionando e mantendo a cabeça da criança numa posição neutra, com uma leve extensão do pescoço, né? Como visto em aula de primeiros socorros, que é uma posição idêntica feita no adulto, tá? Então, nunca exagerar nessa extensão, para não dar aí, primeiro, uma impermeabilidade das vias aéreas, ou até mesmo uma lesão aí em região cervical, tá? Aspirar essas vias aéreas se for necessário, né? Inicialmente pela boca e depois o nariz, né? Retirando aí líquido amniótico, mecônio, que pode estar presente, que pode estar aí obstruindo essa região respiratória, tá?
sempre que for aspirar, sempre com visualização direta da onde está aspirando e também do RN, né? Por conta aí do risco de lesão, ok? Iniciar a respiração. A princípio, você vai ter a estimulação tátil, como nós já comentamos, né? Para observar se tem alguma resposta, algum reflexo desse RN, né? Se caso não houver, parte para o oxigênio inalatório, né? Que é indicado para RN com respiração espontânea e efetiva, porém com baixos movimentos respiratórios, né? Frequência cardíaca maior que 100 e cianose central, né? Essa técnica de oxigênio inalatório pode ser administrado através do catéter de O2, né? O de máscara, né? Ou o tipo óculos. O de máscara vai ser mais eficiente, obviamente, tá? Não deve ser utilizado o encaixe através do ambu, né? Nesse caso não é necessário. E aí se inicia-se a administração desse oxigênio através de altas concentrações, de 80% a 100%, e vai diminuindo gradativamente conforme a resposta do RN, conforme ele for melhorando aí a sua cianose, vai diminuindo essa concentração, tá? Esse oxigênio deve ser umidificado e aquecido, por isso a necessidade de ter ali na proximidade do RN a régua, né? A régua de gases, porque vai estar tendo aí essa qualidade de oxigênio, né? Porém, se não for possível aquecer esse oxigênio, se utiliza com ele frio mesmo, porém durante um curto período, tá? A ventilação com pressão positiva, ela é indicada para RN com apneia e que esteja também num quadro de gaspeamento, né, que é aqueles últimos suspiros profundos que nós falamos anteriormente, né? E também para RN com frequência cardíaca com menos de 100 batimentos por minuto. Para um RN, 100 batimentos por minuto é pouco, tá? Por isso que temos esse 100 aí como uma referência negativa, vamos se dizer assim, tá? Então a gente observa que o oxigênio por inalatório, ele é algo mais brando para uma situação onde, vamos dizer assim, que o RN não esteja tão grave, né? Agora, ventilação positiva já é para reverter uma situação de falta de oxigênio, né, de hipoxemia mais severa, tá? Essa técnica, né, de VPP, né, ventilação com pressão positiva, ela pode ser aplicada através de balão autoinflável ou ambu, né? Vocês vão estar observando esse equipamento no vídeo que eu vou deixar linkado aí para vocês, tá? Então esses balões têm válvulas de segurança para que você não faça excesso de força, vamos dizer assim, né? Podendo causar aí lesão pulmonar, uma hiperconcentração de oxigênio também, ok?
equipamento deve estar encaixada perfeitamente na face do RN, cobrindo a boca e o nariz e a pontinha do queixo, né? Evitando aí a pressão nos olhos e no pescoço, tá? Utilizando aí uma frequência de 40 a 60 movimentos por minuto, né? E tendo aí essa força de 30 a 40 centímetros. Em seguida, 15 a 20 centímetros para pulmões normais e 20 a 40 centímetros para pulmão com complacência diminuída, né? Isso quer dizer com uma capacidade diminuída, tá? Um intermediário aí, ele não tá nem normal e nem extremamente grave, tá? Durante esse processo de oferta de oxigênio através dessas técnicas, sempre observar os movimentos torácicos, né? Que é a forma de observar se esse oxigênio está sendo ofertado, se esse organismo está recebendo efetivamente esse oxigênio, tá? Então, quando essa ventilação ela está sendo eficiente, nós sabemos que esse tórax ele vai se elevar, né? Em torno aí de 0,5 a 1 centímetro, né, de elevação. Então, esses movimentos subentende-se que o ar está entrando no pulmão, está fazendo todo o processo ali de troca gasosa e está sendo eficiente, ok? O próximo passo é a massagem cardíaca, né? Então, se indica-se fazer após 15 a 30 segundos de ventilação de pressão positiva, né? Pressão positiva com oxigênio. Também, quando a frequência cardíaca está menor que 60 batimentos por minuto, né? E que não esteja progredindo para um aumento, né? Aí se indica a massagem cardíaca. A técnica desse procedimento é posicionar o polegar e o dedo indicador, né? Desculpa, o dedo indicador e o dedo médio é a posição ideal. Algumas literaturas falam do dedo médio e do dedo anelar, né? Para fazer a massagem cardíaca, né? Então, vai se posicionar logo abaixo da linha intermamilar, né? Então, uma linha imaginária ali entre os mamilos, né? Então, vai ser um pouco abaixo ali dessa linha mamilar, certo? E aí se comprime de 1 a 2 centímetros, né, de profundidade, com uma frequência de 120 movimentos por minuto, ok? Essas manobras, né, essa massagem deve ser suave, com um tempo de compressão igual ao de relaxamento, sendo que os dedos não devem ser retirados do externo durante esse período, né? Então, seja, a frequência é de 3 movimentos de massagem cardíaca para 1 de ventilação. Quando se faz, né, com o RN já entubado, né, onde já está recebendo aí a ventilação, a massagem ela pode ser feita continuamente, sem essa frequência, né, de 3 por 1 com a respiração, tá? Como que vamos saber se essa massagem está sendo eficiente? Através da palpação do pulso, né? Então, o pulso, o local onde se apalpa esse pulso de uma forma que consegue ser mais perceptível é o femoral, né? Braquial ou do próprio cordão umbilical, né?
E aí a pessoa, né, como você vai estar em equipe, uma outra pessoa pode estar avaliando essa pulsação, né? E se estiver perceptível, um pulso cheio, enfim, é sinal que essa frequência aí de massagem está sendo eficiente, né? Porque o objetivo de fazer a massagem é o quê? Fazer aí o sangue circular entre os vasos. A intubação, né? Nós sabemos que é um procedimento exclusivo aí do médico ou outro profissional qualificado aí para essa situação. Não é um procedimento da enfermagem, nem auxiliar, nem técnico e nem enfermeiro, tá? Mas vamos citar um pouquinho sobre esse procedimento, né? Se tratando que é um procedimento que está envolvido aí no atendimento de reanimação do RN, tá? Então, se faz a intubação quando há suspeita de hérnia diafragmática, né? Quando esse diafragma não está funcionante por conta dessa hérnia. Quando há necessidade de aspiração da traqueia, né? Então, se faz essa intubação também. Quando a ventilação por pressão positiva ou por máscara, enfim, vai ser prolongada, né? Então, se faz a intubação porque entende-se que vai ser necessária essa ventilação aí, esse suporte de oxigênio por um longo período, tá? Então, o que se baseia a técnica desse procedimento, né? Preparar e testar todo o material antes de iniciar o procedimento, preparar o material do tamanho correto, para não ter surpresas durante o procedimento, né? Então, observar a fonte de oxigênio, se está funcionante, se o aspirador está funcionante, se o ambu e o aparelho de reanimação está ali próximo e é o ideal para aquele paciente, para o tamanho daquele RN, né? Citar sondas, material de fixação de cânula, o laringoscópio, as cânulas endotraqueais, né? Que são os mesmos materiais que nós falamos anteriormente, tá? Escolher, né, a cânula de tamanho adequado para aquele RN, né? E sempre deixar à disposição do médico, né? Então a gente deixa sempre uma maior, três opções, né? Então uma que você acha que é o ideal e uma menor e uma maior do que aquela que, por conta aí da anatomia de cada paciente, pode ser que ele necessite de outro tamanho aí, tá? Bom, as medicações que são utilizadas durante este momento, né? Durante este procedimento de reanimação, né? Então, se indica medicar quando se trata de uma ventilação por pressão positiva e oxigênio já a 30 segundos, utilizando, né, esse oxigênio, quando a frequência cardíaca está menor a 80 e frequência ou zero, né? A veia umbilical é uma opção para administrar essas medicações para ter um efeito imediato, tá? Então, a medicação mais utilizada é a adrenalina, né? Como eu disse aí, indicada para frequência cardíaca ausente ou menor que 80, né? Quando já se faz o uso aí das ventilações e da massagem cardíaca, e aí no determinado momento vai ser solicitado a administração da adrenalina aí pelo médico, tá? A apresentação comercial da adrenalina é de 1 miligrama em 1 ml, tá?
Porém, em neonatal, se pede para rediluir, né? Então, se faz a rediluição em 10 mil, que nada mais é que pegar um frasco de água para injeção de 10 ml, retirar desse frasco 1 ml e substituir esse 1 ml retirado pelo volume que está na ampola, né? Então, eu vou aspirar o conteúdo da ampola e vou diluir nesses 9 ml de água que sobrou, né? Então, fazendo essa transformação, essa diluição, eu vou ter o quê? 10 ml de líquido e 1 miligrama de adrenalina. Então, dessa solução, se utiliza aí, conforme a prescrição médica, de 0,1 a 0,3 ml por quilo, né? Durante aí cada dose que for solicitada, né? É importante que o profissional que esteja nessa função de preparar e administrar medicação, ele ter consciência da quantidade que ele administrou e também do horário, né? Então, tem aí uma regra de administrar a medicação e o tempo também que ela deve chegar até o coração, né, do RN, para assim fazer um efeito. Então, tem que respeitar esse período, né? Então, tem aí um cálculo mais ou menos de até 5 minutos entre as doses que podem ser administradas. E como eu disse, o médico que vai se responsabilizar, que vai estar na linha de frente aí do comando aí das administrações de medicação. Pode ser endovenoso ou endotraqueal a administração dessas medicações. E como eu disse, EV pode utilizar a veia do cordão umbilical. Espera-se que o coração ele venha aumentando a sua frequência aí no período de 30 segundos mais ou menos, tá? E se não houver essa resposta, se não for observado esse aumento da frequência cardíaca, vai ser repetido essas dosagens a cada 5 minutos, como eu falei. Lembrando que tem que considerar também as outras medicações que foram administradas, como o expansor de volume e o bicarbonato, que eu vou falar aí na sequência. Como eu falei, o expansor de volume são soluções, né, para aumentar o volume da circulação, o volume de sangue da circulação, né, que pode ser os colóides e os cristalóides, né, os colóides, que é o sangue propriamente dito, ou a albumina, 5%, e os cristalóides, que esse é o soro fisiológico e o ringer de lactato. É indicado utilizar esses expansores quando há sinais de hipovolemia, como palidez, pulso fino, né? E a não resposta à reanimação, né? Observa-se lá a pressão arterial e esse RN se mantém em hipotensão, né? Em pressão baixa, tá? A dose é indicada, né, em média de 10 ml por quilo, né, endovenoso, a cada 5 a 10 minutos, tá? E espera-se que esse volume, né, aumente e os sinais de hipovolemia sejam revertidos. Então, a pressão arterial aumenta, o pulso ele fica cheio e melhor palpável e a palidez também melhore, tá? Se for necessário, vai repetir também aí esse processo, tá? O bicarbonato é indicado quando há
presença e sinais de acidose metabólica, né? Que é uma outra situação mais específica. Bom, o bicarbonato ele é utilizado em diversas situações, né? Ele é uma medicação utilizada para reverter acidose, né? Então, sabendo que com a parada cardíaca, né, vários compostos do sangue pode não ser absorvidos, vamos dizer assim, isso torna-se o sangue ácido, né? Então, o bicarbonato ele vem para aumentar o pH do sangue, tá? Então, a dose que se indica é de 1 a 2 miliequivalentes por quilo, né? No mínimo em 2 minutos, tá? Se espera, logicamente, que a frequência cardíaca aumente após 30 segundos administrado. O naloxone, como eu falei para vocês, é uma medicação que é antagonista a efeitos de outras medicações. Então, numa situação onde se administrou uma medicação e o paciente apresente reações alérgicas a essa medicação, pode estar utilizando o naloxone. Em situações de superdosagem também ele é indicado, tá? Neste caso aqui, ele é indicado para depressão respiratória quando o neonato está com frequência respiratória diminuída por conta de uso de opioides na mãe, né? Nas últimas 4 horas, tá? Então, se faz aí uma dose de 1 miligrama por quilo, podendo ser em endovenoso, intramuscular, subcutâneo ou endotraqueal, né? Rápido, né? Pode observar que nas outras medicações, como a adrenalina, também tinha essa observação de rápido, né? Então, é em bolos, numa única ejetada, tá? E espera-se que o RN volte a respirar espontaneamente e, se for necessário, pode-se repetir a dose após 5 a 10 minutos. É importante não administrar o naloxone em mães que são viciadas em opioides, tá? Que são dependentes de opioides. Aqui nós estamos vendo um fluxograma, né, de parada, bem interessante, né? Então, massagem cardíaca, né? Após oxigênio, né? Pressão positiva de oxigênio 100%, se faz a massagem cardíaca. Se a frequência cardíaca não aumentar, se utiliza a medicação. Se aumentar a frequência cardíaca, não se usa mais nenhuma medicação, mas se não aumentar, observe-se se tem indícios de hipovolemia, vai se utilizar os expansores. Se tem indicativo de acidose metabólica, se utiliza o bicarbonato. Bom, após falar de parada cardiorrespiratória, vamos falar um pouquinho sobre icterícia, né? Que é uma situação que acontece aí muito comum entre os recém-nascidos, né? Então, a icterícia ela é identificada através de uma coloração amarelada na pele, mucosa, escleróticas, né, que é o globo ocular nos olhos, né, que nada mais devido à elevação dos concentrados de bilirrubina
no sangue, né? Identificado aí pelo exame laboratorial, tá? Então, é uma manifestação clínica muito frequente entre os neonatais, né? Pode ser por diversas causas, né? Não tem uma causa específica, né? E se não for revertida corretamente, tratada corretamente, pode ocasionar lesões no sistema nervoso central, né? A maioria dos recém-nascidos tem os níveis de bilirrubina maior que 2 miligramas decilitros na primeira semana de vida, né? Podendo atingir aí até 8 miligramas decilitros nos 3 primeiros dias de vida, né? Porém, esses valores são considerados normais para esse perfil de paciente, né? Nos recém-nascidos prematuros, pode chegar até 15 miligramas decilitros de bilirrubina, tá? Esses valores, né, ele tem de ser normalizado com o passar dos dias e com a utilização do tratamento. O tratamento utilizado aí, que é eficiente, é o de fototerapia, né? Onde o recém-nascido se fica exposto com todos os cuidados que nós vamos falar para fototerapia, para reverter esse quadro de icterícia. Então, se indica esse tratamento para icterícia leve, grave ou tardia, né? Que são níveis de bilirrubina superior a 15 miligramas decilitros, né? Nos prematuros, com peso menor de 1,5 kg, quando a icterícia se apresenta maior que 6 miligramas decilitro, já se utiliza, já é indicado esse tratamento com fototerapia. E aí aonde entra os cuidados de enfermagem para esse tratamento, né? O recém-nascido ele vai se manter somente com as fraldas, né? Não vai ter roupinha, né? Porque essa luz ela tem que entrar em contato com a pele do paciente. Se utiliza o protetor ocular para não ter lesões de retina e tudo mais, né? A temperatura tem que estar ideal, então superior a 24 graus, mas também não extremamente quente, né? Os aparelhos da fototerapia, que são geralmente 6 lâmpadas, tem que ter uma distância de 50 centímetros do RN, tá? O aparelho tem que ter uma proteção, né? Nas lâmpadas, né? Então, entre a lâmpada e o recém-nascido tem que ter aí uma camada, né? Uma camada acrílica, enfim, para proteger aí o recém-nascido, caso ocorra aí, sei lá, uma queda da lâmpada, o bebê vai estar protegido. O bebê tem que se manter hidratado durante esse tratamento, né? E após ser colocado em fototerapia, a se basear na coloração da pele, se está mais amarelo ou menos amarelo, não é indicado, porque geralmente o bebê tende a ficar com uma corzinha mais avermelhada, mas isso não quer dizer que a icterícia foi resolvida, tá? E assim que os níveis de bilirrubina for resolvidos e for diminuindo, já não é mais necessário utilizar esse tipo de tratamento, né? A mãe, ela tem toda a liberdade de amamentar a criança que está esse tratamento, então orientar, amamentou, coloca de volta aí na fototerapia. A temperatura do RN tem que ser sempre controlada, né, para também não ter a questão do
aquecimento, ok? Muito bem. Então, na anamnese, né, que nada mais é que um levantamento do histórico clínico, né, desse paciente e de tudo que for envolvido, né, sempre vai ser colocado, né? Então é uma história clínica, vai ser colocado nessa história clínica toda a situação do caso, né, desse recém-nascido, se sofreu, né, se houve sofrimento fetal, se é um bebê com presença de mecônio no líquido amniótico, né? Então, esses antecedentes, como nós falamos anteriormente, eles vão ser essenciais para o levantamento de possíveis patologias, possíveis complicações pós-parto, patologias no decorrer aí do desenvolvimento da criança, né? Então, a anamnese é uma história, né? Uma história clínica de gestação, parto e pós-parto, ok? Aqui nós estamos voltando um pouquinho sobre, né, as possíveis complicações gestacionais e os possíveis eventos que podem desenvolver no neonatal, né? Então, um exemplo aí: diabetes, uma isquemia miocárdica transitória, doença da membrana hialina, né? Pneumonia com ruptura prematura das membranas, né? Que é o estourar da bolsa, né? Com muita antecedência, enfim, né? Então, essa tabelinha aí para nortear, né? O exame físico realizado no RN vai se em busca de eventos normais, valores normais, né? Então, entende-se que um RN pode ter como frequência respiratória de 30 a 60 movimentos por minuto, né? Isso nas primeiras horas, como eu falei, né? O RN tem aí uma frequência respiratória desorganizada, né? Pode até encontrar RN com esses movimentos de 60 a 80 por minuto, né? Simplesmente significa que ele está se adaptando da sua vida intrauterina para a sua vida extrauterina, né? Então, o que vai ser observado é o quê? Quanto tempo vai perdurar isso, né? Já, como foi dito, essas frequências podem ser interrompidas, né? Com pausas respiratórias, que são bem breves, né? De 3 a 5 segundos, e depois retoma aí com essa frequência. Isso é fisiológico e normal, tá?